Fala galerinha do YouTube, vamos pôr em prática Queimei 2210. Vamos ver essa máquina em ação, tá? Vou aproximar um zoom pra gente ver essa máquina na prática. Então, para riscar, já riscou muito bem, tá pessoal? Trabalhar raspando dessa forma, ser bem sincero com vocês, no vídeo, né, ela corta muito, cara, corta muito mesmo, não engancha, não, tá? Só que eu achei que ela estava bem rente, mas não está. Eu ainda senti um pouquinho a desejar na forma de raspar, porque não tá tão rente quanto as minhas outras máquinas. Mas já observando essa definição, a gente já tira aqui a máquina raspa assim, tá? Bastante, ó. Então veja que ela não engancha e não tá o zero gap, ainda tá faltando um pouco, cara, um pouquinho para chegar no zero gap. Então deve ser por isso que ela não tá essa precisão toda raspando, ó. Você percebe que quando eu passo ela subindo, ela raspa tanto que ela descendo invertida não está tirando, né? Então você tira aqui, a máquina em si não engancha, tá? Não deixa nenhum fio para trás, né? Você consegue trabalhar tranquilamente. Então observa-se que, né, realmente a máquina, ó, preste atenção aí que eu girei, não tô num apoio tão grande, tá certo? Para fazer, mas veja que eu marquei contornando, agora eu vou marcar, né, beliscando, ó. E beliscando em si, mesmo ela não dando, cara, aquela regulagem do zero gap, ainda falta um pouquinho que eu observei, tá? Eu achei que assim estaria bom, né? E na verdade para raspar ela deixou a desejar. Para riscar esses contornozinhos, ser muito sincero, eu achei muito boa, muito precisa, tá certo? Já na forma de marcar invertendo, né, eu não achei tanta precisão. Talvez seja porque, né, a lâmina pode não estar tão rente, né, como por exemplo marcar barba. Então vamos pôr em prática Queimei 2035 motor magnético turbo, tá bom? Lembrando que não estava trabalhando com ela porque a lâmina não chegava o zero gap, né, o zero rente. Então um inscrito aí foi lá no meu Instagram, passou uma sugestão, consegui uma lima e consegui ajustar, tá certo, o zero através da lima. Então resolvi fazer esse vídeo aí. Perceba que ela em momento algum ela enganchou, tá bom? Passando zero alto, né, ela não enganchou. Então coloquei aí o intermediário, né? Na verdade aí, pessoal, estou fazendo em ordem crescente porque quando eu passei a lima, a alavanca cresceu muito. Então eu passei ali vamos dizer assim, 0,25, 0,50, né? E venho contornando, entendeu? Porque é a primeira vez que eu estou produzindo o vídeo, né, cortando com a máquina. Então, né, ainda não peguei o ponto dela. A gente sabe fazer, né, mas o ponto em si a gente se passa, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado ao executar os cortes. Por quê? Porque a gente não tem o ponto. Então veja que a alavanca dela foi para a frente, porque eu lixei a parte da frente onde fica o parafuso da alavanca. Então veja que eu venho ali, ó, com zero alto. Como eu errei, pessoal, fiz embaixo e em cima daquela carretilhazinha, ela ficou com uma abertura muito grande, certo? Então acaba confundindo um pouco a pessoa, mas a máquina em si ficou, cara, muito top mesmo, tá? Então veja que eu já venho trabalhando com zero alto e venho fazendo esse disfarce com zero alto, tá certo? Arrodeando a circunferência aí, né? Ou melhor, a cabeça do cliente aí, né? Veja que eu chego a colocar até o zero bem rentezinho na máquina de acabamento,
né? E fica bacana, né? Ele disfarça bem, a máquina disfarça bem. Cara, para mim a ergonomia dessa máquina não é a melhor, tá certo? Não é a melhor. Ainda temos, eu acho, a 2361, eu acho que é isso, a azul de motor magnético. Eu acho a pegada dela muito melhor, tá? Veja aí trabalhando com ela, fazendo a limpeza com pente 1,5, tá bom? Então veja que fazendo a limpeza, um cabelo bem denso, né? Bem grosso, e ela não engancha, cara. Ela passa tranquilo, tá certo? Passa tranquilo mesmo, uma máquina muito boa. Comparando ela com as máquinas que eu já utilizei de motor magnético, ela em si é a que tem uma melhor duração da bateria, tá? Achei a bateria dela bem durável, né? Mesmo com essa rotação 9.000 e poucos RPM, né? Achei muito bacana mesmo. Então veja que eu passei aí o pente 1,5 para fazer a limpeza, pente meio alto, tá? Nesse caso aí, pessoal, ó, o espaço estava grande, tá? E nesse caso aí, ela não favoreceu tanto, porque eu vinha passando, cara, a máquina em si, e ela acabava esquecendo muitos fios, tá? Muitos fios mesmo. Eu acho porque a alavanca tá muito alta, cara. Pode ser que não ficou, né, tão boa. Mas quando você vai reduzindo, que eu não quis utilizar, tá, o pente 1 como auxílio, né, para auxiliar pente 1 alto, né, para depois vir com ela, ficou muito volumoso para trabalhar com esse pente. Em outros casos ela não deu problema, nesse eu senti um pouco, tá? Mas o corte saiu tudo legal. Todo legal, ó. Então trabalhei aí com um pente meio, alto, intermediário e baixo, mais ou menos assim. Eu vou colocar aí porque ficou uma regulagem muito alta. Então veja que eu voltei para fazer o polimento, tá certo? Porque como eu falei, né, o tom ficou um pouco pesado. Vocês vão tirar por aqui, ó. Mesmo passando, ó, ele deixava ainda muitos fios e eu tinha que voltar ali para fazer a lapidação, tá certo? Mas consegui executar o corte tranquilo, cara, tranquilo mesmo. Então veja que eu trabalho aí, né, com alavanca alta, certo? Normalmente, cara, esse cabelo aí eu acho muito fácil de fazer, né? Mas senti um pouco de dificuldade porque ela de início não estava limpando tão bem, tá? Porque realmente precisava, né? Não lembro bem se ela tem 10 watts ou 5, né? Mas por fazer a limpeza na lateral bem, né, eu acredito que foi só a questão mesmo, né, de ter muito cabelo para trabalhar com ela nessa parte de atalho, né? Mas trabalhando ali de pouquinho em pouquinho, né? Consegui sim executar o corte com tranquilidade, com facilidade, tá? Então veja que vim trabalhar nesse lado de cá, ó, alavanca alta, já deu uma melhorada porque eu já não deixei a alavanca lá embaixo, né? Já subi um pouco, então senti que ela soltou mais, né? Soltou mais aí e tá trabalhando mais tranquilo, mais sossegado, ó. Rapidinho eu fiz esse lado, né? Então é uma máquina de motor magnético, como eu falei, gostei bastante da bateria, né? Mesmo tendo essa força não, né? Esse RPM absurdo, máquina muito bonita, né? Achei muito bacana de trabalhar com ela na questão da bateria, tá? Então vejo que é uma máquina, pessoal, muito top mesmo, tá? Gostei. Não é das melhores, né? Porque como eu falei, a 2361, que é uma Q6 azul de motor magnético, para mim
Ela é a de motor magnético, onde encaixa perfeitamente na mão. Aí você trabalha mais tranquilo, tá bom? Já a 17, eu acho que é a 1763, aquela aqui meio azul do vídeo, que foi a primeira de motor magnético, eu particularmente não curti, né? Porque acho que ela faz muito barulho, né? Já a VGR eu gostei também, tá? Então veja que eu estou trabalhando ali com o auxílio agora do pente 1 alto, né? Já dando um acabamento ali nas regiões. Veja que o sombreado ali já saiu, né? Do branco, cinza e o escuro na parte alta. Pessoal, tem muita gente que me pergunta: Gutinho, se eu for fazer um mid fade, cara, usa a mesma técnica. A diferença é só que você vai reduzir os pentes, as alturas, você vai reduzir, tá? Tudo você vai fazer reduzindo, não vai colocar 1,5 lá na recessão média. Vai colocar ali no máximo ali na metade da curvatura, então você tem que ter esse manejo, tá? É só uma questão de lógica. Por que eu não gravo? Porque tá complicado, pessoal. Complicado já fazer essas filmagens, né? E o meu estilo mesmo é um estilo mais natural. Eu gosto de trabalhar com esse espaçamento para não ficar o cabelo muito escuro, muito preto. Então, a Kemei que eu estava mencionando, pessoal, é essa daí. Gosto bastante da ergonomia, da pegada, tá? Também corta muito, cara. Só que a bateria dela também dura menos que essa outra. Então a gente tem uma pegada mais natural, cada barbeiro, né, tem a sua pegada, tem o seu manejo, a sua técnica. Então veja que eu saio ali, ó, com o clipper overcomb ali fazendo um acabamento, tá? Só encaixando ali em 45 e fazendo um acabamento. Cara, quando você aprende isso daí, você vê, cara, o quanto é fácil, né, conectar a aresta ao topo. Se porventura você fez não ficou legal, cara, depois você vem aí com os pentes 3, 2, 1,5, até você encontrar aquela suavidade entre o corte, entendeu? Então, você tem que ter esse apoio. Se não usa o clipe, usa a tesoura. Cara, trabalha ali, tem 1,5, você joga acima o 3, vem reduzindo para facilitar, porque quanto mais alto tá, mais fácil fica de você encaixar e tirar aquela marca com a tesoura, entendeu? Então, feito isso, pessoal, vou fazer esse acabamento na barba, certo? Aquela conexão para não demorar. Já passei a gilete no pezinho, molhei esse cabelo passando uma hidratação, certo? Vou só adiantar aqui, porque eu trabalho com o mecha a mecha, né? Mechas consecutivas, uma mecha central até a parte da coroa, venho para um lado, venho para o outro e assim vai, só para o vídeo encurtar um pouco, tá? Então não mecha pessoal, aí, né, tirando só as pontas ali, porque o cliente corta a cada 15 dias, certo? Para não perder muito o ponto do cabelo que ele gosta, né? Então, ó, fiz uma mecha, veja que essa outra lateral eu não inclino o dedo, corto todas elas quadradas, tá certo? Porque depois eu desço para o lado e corto a conexão com o volumezinho que tem na aresta, tá? Então veja que eu cortei ele na horizontal, agora na vertical, certo? Só para dar uma correção em alguns pontos. Depois ainda eu faço uma outra correção com o pente livre, que é o mecha, né? O mecha com pente livre, né? Então fiz aqui, ó, joguei tudo pro outro lado, vou fazer a correção agora novamente. Então onde tiver desalinhado, eu concluo tirando dessa forma. Coloco o pente e venho trabalhando de forma linear. Feito isso, pessoal, não coloquei, dei um pulo, tá? Fiz essa igualdade aí nos fios, vamos dizer assim, né? Então depois sequei e finalizei esse cabelo, tá?
Ó, já sequei esse cabelo, né? Já fiz o acabamento ali das conexões que acabei não mostrando também. Desfiei um pouco em cima com tesoura de debaste. E tô passando uma pomada de efeito mate, né? Semi brilho, tá certo? Para finalizar, venho penteando, colocando o cabelo no lugar, como o cliente gosta. Isso é muito importante. Curtiu? Deixa seu like. Não esquece de compartilhar.